Dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. De lá para cá, avanços no combate à violência contra a mulher. Mas será que a realidade dos crimes contra elas já está superada? Com a gente, a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, a capitã Karine Pires Soares Brum, e a promotora legal e vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de Canoas, Fabiane Lara dos Santos. Sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar primeiro. Em 2018, foram registradas cerca de 7.000 ocorrências de violência contra a mulher. Especialistas apontam, em parte, que o número de registros acontece em função da Lei Maria da Penha. Na avaliação de vocês, os índices se devem ao maior amparo por parte da lei? Ou ainda esses crimes, esse universo não está representado nesses números? Alguns não são, né, devidamente cadastrados junto às autoridades. Vou começar com a capitã. Seja bem-vinda, capitã. Obrigada pelo convite, né? E em relação à pergunta, eu acredito que quem trabalha com a legislação de violência doméstica, e nós trabalhamos no apoio às mulheres, a gente percebe que quanto maior a conscientização, quanto maior a informação sobre os seus direitos, sobre quais serviços ela pode contar, maiores são os números de registro. Sim. Então, ainda há pouco nós conversávamos que essa mulher que registra, talvez não seja a nossa maior preocupação, porque ela está ciente dos seus direitos, ela sabe a quem buscar, quais os órgãos da rede de apoio ela pode contar. E há, sim, ainda uma subnotificação muito grande. Então, quando a Lei Maria da Penha foi criada lá há 13 anos atrás, houve um boom, né, de registros de ocorrência de violência doméstica. E se pensou em algum tempo se isso não era ruim, né? E justo o contrário. Quanto mais registros houver, melhor há, porque com certeza ainda o índice de subnotificação é muito grande. Bom, os números realmente chocam, mas de fato algo está sendo feito, se a gente está pelo menos tendo esses números, esse registro. Agora eu pergunto, Fabiane, se a mulher se sente segura, né, com a lei, com todo o amparo que hoje as autoridades oferecem, se hoje todas se sentem, ou ainda há uma parcela muito grande que não reconhece esse direito, não sabe desse direito, ou até mesmo não se sente protegida. Na sua grande maioria, sim, elas reconhecem esse direito como delas e, sendo assim, elas se empoderam desse direito. Elas sabem a importância dessa lei na vida delas. Ainda nós temos muita desinformação, muito misticismo em relação à Lei Maria da Penha, pela desinformação, que é o trabalho, é um dos trabalhos mais árduos que nós temos, que é o combate à desinformação, né? E desmistificar a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela não é para punir o homem, ela é para punir o agressor. Então, existem essas variáveis em que a gente tem que ter essa insistência no debate e na relação de conversa com as pessoas, né? Principalmente com as mulheres. Agora, quais são os tipos de agressão contra a mulher mais comuns? E é bom a gente entender o que é essa agressão, que tipos de agressões, porque a maioria das pessoas vai imaginar a violência consumada, né? O tipo de agressão física, mas existem outras formas. Sim, nós temos, até eu gostaria de complementar a conversa anterior, mas se soma a sua pergunta, nós temos uma pesquisa que foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um recorte específico sobre a violência doméstica, e ela demonstra para nós que 10% das mulheres que sofrem violência denunciam e mais de 52% das mulheres se calam. Então ainda a gente tem esse temor, né? Ou se calam por vários motivos, pela dependência financeira ou porque a família entende que é melhor não notificar. E os maiores índices de violência que nós temos nessa mesma pesquisa, né, que foi feita, são vários tipos de delito. Então ainda numa grande maioria as ameaças, né, que infelizmente a polícia e todos os órgãos não têm como saber se efetivamente essa ameaça vai se concretizar. Então ela é sim um delito grave. As lesões leves, né, lesões corporais leves, vias de fato, algum crime contra o patrimônio, impedir essa mulher de gastar o dinheiro, né? Então tem vários tipos de delitos muito antes do feminicídio. O feminicídio é a ponta do iceberg. E a gente costuma se preocupar em enxergar muito o feminicídio, claro, porque ele é o delito mais grave, mas a gente tem um número muito maior de violências acontecendo na nossa rotina. A sociedade brasileira, nessa mesma pesquisa, relata que diariamente vê alguma mulher ser agredida ou psicologicamente, ou fisicamente, ou sendo violentada
por xingamentos. Nesse caso, sendo violentada, a gente fica imaginando, pelo menos, para que as pessoas possam entender em casa. Por exemplo, o estupro. Ele pode acontecer dentro de casa com o marido na medida em que a mulher, em um determinado momento, diga não. Claro. Né? Ela, não importa se é marido, se é companheiro, se está há 20, 30, 40 anos com a pessoa, num determinado momento a mulher pode dizer, não, eu não quero ter uma relação sexual. Ah, mas eu sou teu marido, eu sou teu namorado, sou teu companheiro. Né? Isso também fica, né, como uma violência contra a mulher, eu digo, tirando da esfera do estupro, porque a gente imagina o estupro como uma pessoa anônima, por exemplo, uma pessoa que não conhece, mas o marido está dentro de casa e ele pode estuprar, sim, a mulher? Sim, sim. Nós temos várias notificações e esse é um debate muito profundo, porque a gente debate a questão cultural da obrigação do casamento. Né? Então, isso é um debate que se aprofunda bastante, porque entra no conceito do que a sociedade foi formada, né? Dos deveres da mulher em relação ao homem. Né? Então, o homem se sente propriedade dessa mulher, se sente dono dessa mulher, e a partir daí ele acha que tem o direito, sim, de ter a relação sexual independente da vontade da sua parceira ou não. Só que esse é o caso maior de entendimento que a gente tem que ter, né? Essa mulher, ela tem que ter o seu direito garantido de não ser obrigada a ter relação sexual, seja ela com seu marido, com seu namorado, enfim. E que no momento que ela diga não, ela tem que ser respeitada. Caso não for, ela é considerado e vai ser responsável como estupro. Como estupro. Bom, agora, mitos e verdades, né? É possível traçar um perfil do agressor? Porque aí o pessoal costuma dizer assim, bom, geralmente está envolvido com bebida alcoólica, geralmente pode estar na periferia. Não existe perfil de agressor. Eu acho que o perfil do agressor seria a relação de poder. E aí pega todas as esferas da sociedade. Sim. Da pessoa com maior cargo até a pessoa desempregada, vamos dizer assim, com menor instrução. Isso tem muito a ver com a relação de poder e o conceito que a sociedade tem colocado como verdade absoluta para aquele homem, né? E, no contrário, a gente já tem um perfil bem estipulado de vítimas, né? São mulheres que geralmente estão numa faixa etária de vida sexual ativa, né? Que se diz de 16 a 24 anos. Mulheres que denunciam mais são as que têm uma formação um pouco superior. As mulheres negras são as maiores vítimas ainda. Então, a gente tem esse perfil de vítima já mais identificado. As violências todas, a sua maioria, mais de 42%, acontecem dentro de casa. E por 76% são companheiros ou ex-namorados, pessoas que elas têm uma relação íntima. Então, a gente tem todos esses estudos, né? Mas, infelizmente, o que mais impede o avanço nessa questão da violência doméstica é essa questão cultural, que a colega colocou muito bem, em relação a esse conhecimento que o homem tem de relação de poder e que ele se entende certo por fazer isso. Ele não consegue perceber que ele não está agindo de acordo com aquilo que a sociedade espera dele. E eu acho que esse foi o grande avanço, se tu me permite, da Lei Maria da Penha, né, nesses 13 anos, foi fazer esse recrudescimento. Porque esses pequenos delitos que nós comentamos, ameaça, lesão, eles são todos suscetíveis à lei dos juizados especiais, que se fala, né, de pequenas causas, né, os juizados criminais, que é uma lei de menor potencial ofensivo. Então, com a vinda da Lei Maria da Penha, esses crimes que são afetos à violência doméstica contra a mulher, eles não são mais atingidos por essa lei. Então, uma ameaça é tratada de maneira diferente do que aquela ameaça cometida num outro ambiente por uma outra motivação. Então, esse recrudescimento, a possibilidade de prisão do agressor em flagrante ou dele ser decretada a prisão pelo simples, não simples, né? Mas pelo fato dele estar ameaçando a mulher por ela não querer manter mais o relacionamento. Então, foram esses recrudescimentos que valorizaram a Lei Maria da Penha. Bom, agora uma importante informação. A gente sabe das transformações que estão acontecendo na nossa sociedade. Não é de hoje, mas eu acredito que esse tema possa gerar uma dúvida muito grande nas pessoas, porque a gente está falando de violência contra a mulher e a gente precisa entender agora o que é ser mulher na sociedade que a gente vive. Mulheres transgênero e transexuais também são atendidas pela lei e no caso de relacionamento homoafetivo, né, entre duas mulheres, caso haja violência, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada? Ela deve ser aplicada. Eles estão amparados. Né? Toda pessoa, e isso é uma coisa bem interessante, se fala
a pessoa que se identifica com gênero feminino, ele vai ser amparado. Passando pelo processo de violência doméstica, ele vai ser amparado na Lei Maria da Penha. Isso já está pacífico nos tribunais, né? Aqui no Rio Grande do Sul nem se discute. Se a gente for procurar uma decisão judicial, não tem, porque é pacífico. Se considera do gênero feminino, é vítima da Lei Maria da Penha e pode ser protegida por ela, sem nenhum problema. Bom, como é o andamento do processo de violência contra a mulher no Poder Judiciário? Tá? As decisões hoje, elas são... Aqui a gente está falando da prisão em flagrante, enfim, mas as decisões são céleres, né? Ou elas também acabam demorando aí, efeito da justiça brasileira como um todo, isso tem atrapalhado nessas decisões, ou os processos estão andando com rapidez? Existe uma prioridade nesses processos. Alguns casos pode fugir, né? Porque dependendo cada caso é um caso e tem essa singularidade. Mas na maioria ela tem sido célere. Até porque a gente tem um juizado próprio para isso, né? E então o volume é muito grande, mas nós acompanhamos de perto o trabalho dos juízes e da juíza, a Fabiana Pagel, ela tem um processo muito rápido e ela dá um olhar muito especial para a mulher. Eu acho que é importante que se diga também, nós estamos agora, né, no 13º aniversário da Lei Maria da Penha. O Conselho Nacional de Justiça promove anualmente jornadas de discussão com magistrados, com promotores, defensores públicos, policiais, todos os órgãos que compõem a rede. Então, agora, essa semana em Brasília, vai acontecer a 13ª jornada, que trata justamente da Lei Maria da Penha. E nesse ano nós vamos estar discutindo as questões do questionário de avaliação de risco da mulher. Então é uma nova preocupação no sentido de atribuir um grau para a mulher, se ela está num grau mais elevado ou menos elevado, até por uma questão de priorização dos atendimentos em toda a rede, inclusive no Poder Judiciário, na própria Patrulha Maria da Penha. Bom, eu vou começar com a Fabiane já para a gente finalizar a entrevista, mas primeiro, tá? A lei já é o suficiente, né? Ela pode evoluir essa legislação em alguma coisa, algum detalhe que tu acredita que ele pode ser modificado, e não só a lei, mas também toda a estrutura em volta, a estrutura de acolhimento, a estrutura que aí depois a gente fala da Patrulha da Maria da Penha, da Brigada Militar, mas hoje, na tua visão, ainda há o que ser feito? Ainda há. Ainda há. Eu acho importante porque a Lei Maria da Penha, ela tem 13 anos, ela está na puberdade, vamos dizer assim, né? Então, tem muito amadurecimento ainda. Eu acho que ela é uma lei completa no que diz respeito ao âmbito mulher, né? Mas na garantia dos seus direitos ou na resolução desses direitos, aí eu acho que precisa avançar um pouco mais. E dentro disso, eu gosto muito de frisar o quanto é importante a gente entender a importância dessa lei na nossa vida, no nosso dia a dia. É porque ela não é uma lei que possivelmente eu nunca vou usar. Ela é uma lei que teve seu livrinho de cabeceira de toda mulher, eu acredito, porque ela não trata apenas da agressão em si, mas ela trata também de um conceito de conscientização, de ser mulher. Bom, e a Brigada Militar, então, possui a Patrulha Maria da Penha para fiscalizar casos de cumprimento de medida protetiva. Como é que funciona e como as mulheres podem acionar e entrar em contato com a Brigada Militar? Bom, a Patrulha Maria da Penha é um programa bem específico, né? Ele é destinado às mulheres que já registraram uma ocorrência policial, que já estão com processo judicial, pediram medidas protetivas, que é uma das inovações da legislação também. Então, ela pede uma medida protetiva e o juiz defere. Então, essas que são deferidas, a Patrulha Maria da Penha é comunicada e a gente inicia todo um acompanhamento dela, com orientação na primeira visita, para saber... Então, essas visitas, elas são reiteradas, espaçadas, são de inopino, como a gente chama, para pegar alguma possibilidade de um flagrante, né? Então, acompanhando a mulher, também fazendo esse trabalho de orientação, se ela sabe a quem se reportar para pedir ajuda para um apoio psicológico, se ela precisar sair de casa e ir para um abrigo, se ela sabe onde encontrar. Então, a patrulha faz todo esse trabalho de fiscalização, se a medida está em cumprimento, e também de apoio à mulher. E é importante que, nesse ano, somente a gente já realizou mais de 48 prisões em decorrência dos relatos dos nossos patrulheiros. Então, nós informamos ao juiz, se uma mulher nos diz que continua sendo agredida, violentada,
a gente relata, encaminha para o judiciário com um pedido de prisão preventiva e o judiciário atende e prende esse agressor. Então, só esse ano foram 48, Sim. que a gente não sabe no que poderiam ter virado, né? Foi uma ação prevenção total. Só para fechar, o primeiro passo, uma mulher que está sendo agredida nesse exato momento, por exemplo, seja verbalmente, fisicamente, enfim, o que ela deve fazer de imediato? Procurar qualquer órgão de apoio, né? Tanto a Brigada Militar, através do 190, ou uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Eu acho que nós temos vários órgãos na rede, né? É importante que ela saiba que ela é bem recebida em todos eles. Os centros de referência também podem ser uma porta de entrada. Eu acho que o importante da rede de proteção é justamente isso. Todos os órgãos estão abertos para receber e todos eles sabem como fazer para encaminhar aquela situação. Bom, eu quero agradecer Karine Pires, Brum, a capitã coordenadora da Patrulha Maria da Penha, seja sempre bem-vinda, e também Fabiane Lara dos Santos, vice-presidente, promotora legal e vice-presidente do CODIM, seja sempre bem-vinda também, e que a gente possa evoluir nesse assunto. Com certeza. E a missão do Conexão RS é discutir esses assuntos, debaterem esses assuntos, trazer informação, e a gente fica muito feliz quando recebe elogio da Lu, de Porto Alegre. Esse programa poderia ser estendido. É ótimo. Obrigado, Lu. Obrigada. A gente está aqui trazendo a informação e vocês de casa nos ajudam bastante para a gente trazer um Conexão RS cada vez melhor para vocês. Sejam sempre bem-vindas e vocês aí de casa também. Seja sempre bem-vindo ao Conexão RS. E a gente tem um presente para você aí nesses 15 anos de Ibra TV.